Queremos compartilhar, abrindo a campanha de fé, o extraordinário poder da fé. Tá, esse é um tema oportuno, até porque, para se falar numa só ministração, o tempo é restrito. Porque, embora seja uma palavra pequena, 2 letras somente, fé, mas tem muitas coisas sobre a fé que a maioria das pessoas desconhecem. Mas nós vamos introduzir esse assunto e nós teremos 7 domingos com esse assunto, o extraordinário poder da fé. Conforme foi dito aqui, ontem nós tivemos aqui um encontro de casais e foi glorioso o que o Senhor fez aqui ontem à noite. Quem não pôde vir, quem não veio por uma razão ou outra, perdeu uma oportunidade extraordinária para ter um tempo de qualidade alusivo a esta área, a área sentimental. O que é que nós temos dito frequentemente? A área sentimental, ela tem uma influência muito grande na felicidade de todos nós. A pessoa pode estar resolvida em todas as áreas da vida, mas se esta área não estiver resolvida, a vida fica sem graça, a vida fica preto e branco, a vida fica sem sentido, fica sem sabor. E quem é que disse isso? Em outras palavras, foi o próprio Deus. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não é bom que esta área não esteja resolvida ou esteja mal resolvida. Então, Deus, ele fez essa declaração. Isso é fato, porque eu conheci pessoas que têm uma casa boa, que têm muito dinheiro no banco, gente que tem formação, graduação, pós-graduação, mestrado, pessoas que têm um bom conceito na sociedade, mas que são pessoas que estão vivendo a vida sem razão de ser vivida, porque esta área está mal resolvida. Então, Deus, ele tem graça especial para todas as áreas de nossas vidas, inclusive a área sentimental. Tem alguém aí, não? Então, quem participou ontem, né? Quem participou ontem que está aqui? Foi bênção, não foi? Tá, tem alguém que participou que você quer dar uma palhinha aqui, falar alguma coisa, aquilo que você percebeu que aconteceu aqui? Vem aqui. E não é possível, eu não acredito. Salve, Lênin, quem mais? Cadê o Ricardo? Está lá. Para sair no vídeo aqui. Vai me dar subir? Amém, irmãos? Teve uma frase que o bispo falou ontem, eu disse que ia tirar foto porque eu sou bem esquecida, mas eu achei linda. Aquela lá que você falou assim, que sem Deus, o casamento sem Deus é loucura? Então, é verdade, irmãos, porque eu vou fazer 30 anos de casado em outubro. Namorei 1 ano e meio com meu esposo, né? E em outubro vai fazer 30 anos. Então, ao todo dá 31, mas de casado é 30 anos. E eu ainda passei quase 2 anos de luta assim, com ele, porque eu casei com ele e ele bebia. Meu marido bebia. Meus pais me avisaram: esse homem não é para você, né? Eu bem novinha, né? Tinha 15 anos, tinha conhecido ele, então assim, meus pais me davam conselho. Mas mesmo assim eu quis e casei com ele. E aí eu tive essa experiência de quase 2 anos com ele, porque ele bebia muito. E estava terrível, porque ele já estava bebendo todo dia. Vocês vê Betinho assim, mas ele foi terrível, viu? Mas assim, por quê? Então, quando o bispo colocou essa frase ontem, que o casamento sem Deus é loucura, é verdade, porque eu não tinha paz. Quando fala loucura, é aquela paz, bispo, que a gente não tem, sabe, aquele medo, porque ele era muito encrenqueiro, cheio de confusão. Quantas pessoas foram na minha casa, irmão Danilo, bater lá e falar assim: você que é a esposa do Betão, que ele é conhecido como Betão. Mulher, pelo amor de Deus, vai pegar esse homem lá, porque senão ele vai morrer lá. Ele está caçando confusão, eu estou vendo a hora dele morrer. E eu saía correndo e deixava a Carolzinha pequenininha no berço, bispo, bem pequenininha. E falava assim, não era cristã, mas eu falava: Deus, toma de conta, eu saía correndo. Eu saía correndo dessa finurinha, gente, magrinha, só tinha peito, que estava dando mamar. E saía correndo, chegava lá, estava esse homem na confusão. E aí tirava ele e trazia para casa. Então, assim, o que eu quero dizer de ontem, que foi bênção, maravilhoso, o lanche, tudo, a organização, o vidrinho também que achei criativo, já peguei o meu, já pratiquei, foi uma bênção. Tremendo, viu? Hoje, quando eu chegar lá, porque eu falei assim, eu quero abrir toda vez quando eu for me deitar, né? Então, eu quero fazer a mesma coisa. Então, foi a benção, né? Então, já pratiquei, quero praticar todos os dias da minha vida. E dizer isso, que ontem o que me chamou a atenção foi essa frase, né? Que o casamento... É isso aqui, ó. É loucura deixar Deus de fora. Meu Deus, não deixa não, irmão. Não deixa não. Não deixa ele de fora, não. Convida ele, chama ele para sua casa, chama ele para o seu casamento. Não deixa ele de fora, não. Ame ele, cuida dele. E o Senhor, ele tem bênçãos para te dar. O Senhor, ele me abençoou, tem me abençoado. Eu fui primeiro para a casa do Senhor. Aí eu vi as mulheres lá com seus esposos. E eu falava: eu quero, Senhor. E ficava orando, clamando. E aí, quando foi um dia, eu convidei ele, ele foi, estava lá, se rendeu. Então, até hoje vai fazer 25 anos nós na presença do Senhor. Porque com Deus é só bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Tá, vamos aproveitar esse momento do testemunho, o depoimento dela. E eu quero que projete aqui um outro testemunho. Tá? É muito importante que você tenha o discernimento. Que Deus, ele pode intervir em toda e qualquer situação indesejada da vida humana. Então nós temos aqui uma pessoa que vai, resumidamente, contar
a aflição que viveu, a angústia que viveu, uma família viveu essa angústia, e a igreja tomou conhecimento e deu suporte também. Vamos ver. Essa é a Maria Dulce, uma criança que nasceu saudável. Acho que é bom, Mas algo inesperado aconteceu com ela. Tem que pôr no início aí. Essa é a... Não. Está faltando uma conexão. Dá para ser agora ou pode ser no final? Ah, tá, vai dar tempo aí. Parece que... Acho que para o final, então, né? Acho que no final a gente roda esse testemunho. Os que trouxeram a Bíblia, abra rapidamente. Livro de Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. Tá? Eu recomendo, é um para casa para você, que você leia o capítulo todo de Hebreus 11. Tá? E você vai ver as coisas extraordinárias que aconteceram nas vidas de muitas pessoas por conta da fé. A única coisa que Deus responde é a fé. Deus não responde à dor. Tem muitas pessoas sentindo dores no corpo, tem gente sentindo dor na alma, mas Deus não intervém, porque Deus não responde à dor. Deus não responde o choro. Quantas pessoas, por conta do sofrimento, das aflições, das angústias, das situações indesejadas, estão chorando, e Deus não intervém na situação da pessoa só porque ela está chorando. A única coisa, repito, que Deus responde é a fé. Esta é a regra que Ele estabeleceu. A fé nunca volta de sacola vazia da presença de Deus. Eu não sei se você já leu os evangelhos. Vez por outra, Jesus curava alguém, abençoava alguém, e Ele fazia a declaração: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então a fé, conforme eu disse no início, é uma palavra de 2 letrinhas somente, mas que tem um significado extraordinário, tem uma força extraordinária no mundo espiritual. E a minha oração é que você descubra e experimente o extraordinário poder da fé, que você desfrute dos resultados extraordinários que a fé pode produzir na sua vida. Então leia o capítulo 11 de Hebreus em casa. Você vai ver que homens, mulheres, pessoas semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas que eu e você, mas que experimentaram intervenções de Deus nas mais variadas áreas da vida, por conta de terem descoberto a força, o poder extraordinário que a fé tem. Tá? E se você abriu Hebreus 11, nós vamos ler no verso 6. A palavra do Eterno diz assim, verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, se torna abençoador daqueles que o buscam. Amém? Tá, agora escute com atenção. Se quiser apagar aí, pode apagar, tá? Para não desviar o foco das pessoas. Erga a sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Deus deu ao homem, ao ser humano, 5 sentidos naturais: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Com esses 5 sentidos naturais, nós entramos em contato, discernimos, interpretamos o mundo natural. Só que Deus deu a cada medida, deu a cada pessoa nesse mundo uma medida de fé. É o que está escrito em Romanos, no capítulo 12. Deus deu a cada pessoa nesse mundo uma medida de fé. E é com esta fé que Deus deu a cada um de nós, ou seja, uma espécie de sentido espiritual. Se por um lado tem os 5 sentidos naturais, e com esses 5 sentidos naturais entramos em contato com o mundo natural. É com esse sentido espiritual, chamado fé, que nós entramos em contato com Deus. Entendeu o que eu falei? Agora, qual é o problema das pessoas? A Bíblia Sagrada está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então a primeira coisa é acreditar que Deus existe. Como é que alguém vai professar uma fé ou vai experimentar o extraordinário poder da fé se esta pessoa não acredita que Deus existe? Chame do que você quiser, mas não é fé se a pessoa não acredita que Deus existe.
Ela pode ter um pensamento positivo, mas pensamento positivo sozinho não é fé. Ela pode ter o desejo por uma vida melhor, o desejo de ser curada, o desejo de ter resultados naquilo que ela faz em relação ao seu trabalho, mas isso não é fé, o desejo não é fé. Está compreendendo o que eu estou falando? A vontade de se livrar de sofrimento, de crises, de dificuldades, a vontade de crescer, a vontade de ir para um próximo nível, isso não é fé. Se a pessoa não acredita que Deus existe. E tem um monte de gente pelo mundo afora, vivendo a vida, acreditando que Deus não existe. E pasmem vocês, isso é ensinado nas universidades. Quem já frequentou universidade, principalmente universidade pública, sabe do que eu estou falando. É feito uma espécie de lavagem cerebral nos alunos. O aluno entra na faculdade acreditando que Deus existe, professando fé viva no Deus vivo de repente, mas os professores, que são comunistas, que são ateus, eu não digo que são ateus, eles são atoas. Eles estão incutindo na cabeça dos alunos nas faculdades que Deus não existe. Eles estão dizendo que esse universo é obra do acaso, que nós somos resultado de evolução, por conta de bilhões de anos, resultou nos seres que existem, nas plantas que existem, nos seres vivos que existem. Isso é tão tolo. Esse universo, por exemplo, ele funciona num sincronismo perfeito, que é como se fosse um relógio. Aliás, o relógio foi inventado por alguém baseado nesse ciclo do universo, do dia, da noite, das 24 horas medidas no relógio. E você pensar que tudo isso que existe é obra do acaso. É a mesma coisa que você acreditar que ao encontrar um relógio na floresta amazônica, um relógio que marca hora, marca minuto, marca segundo, marca data, e você encontra aquele relógio e você fala, olha, esse relógio é produto da evolução. Bilhões de anos fizeram com que surgisse esse relógio, funcionando nesse sincronismo perfeito. Isso é tolice. O organismo humano tem mecanismos tais que não tem como alguém, em sã consciência, de fato e de verdade, conceber que isso é obra do acaso. Então, lamentavelmente, tem muitas pessoas por esse mundo afora, defendendo a ideia, pregando até mesmo que Deus não existe. Deus não existe, é produto da imaginação humana, inventaram essa ideia de Deus, de que existe um Deus, que existe um ser superior, para justificar as frustrações da vida humana. É o que eles estão dizendo. Estão compreendendo? Eles não acreditam que existe um Criador, que existe o Criador e sustentador da criação. Então, esse é um problema de muitas pessoas no mundo. Os ateus, os atoas. Agora, tem um segundo tipo de pessoa no mundo em relação a Deus. Se por um lado tem aqueles que não acreditam que Deus existe, por outro lado, tem um monte de gente que acredita que Deus existe, mas que são muitos deuses. Que Deus é plural. Eu não sei se você já ouviu dizer, mas na Índia, somente no país da Índia, existem quase 3 milhões de deuses. De coisas, de objetos, de animais, de plantas, que eles acreditam que é Deus se manifestando naquelas formas. Eu vi um documentário de um indiano, que a casa dele é cheia de ratos. E ele não combate os ratos, porque ele acredita que os ratos são deuses. O colchão dele tem uns buracos assim, o colchão cheio de ninhos de rato. De ratazanas, de filhotes de ratos, os ratos subindo pelas paredes, entrando nas panelas e comendo com ele. E ele acredita que o rato é Deus. Indianos passando fome, e eles não comem a carne da vaca, porque a vaca é Deus. Então existem absurdos em relação a isso que eu estou falando aqui. Pessoas que acreditam que existe Deus, mas que tudo é Deus. Que tudo que existe, qualquer coisa pode ser Deus se manifestando daquela forma. Que Deus é plural. Existem até lojas que vendem deuses. Eu não sei se você sabe disso. Tem lojas, inclusive aqui no Brasil, que você entra lá, tem Deus de todo tipo, de toda cor, tem Deus de todo tamanho. E se você não encontrar um que te agrade ali, você pode encomendar um que eles vão fabricar para você. Tem Deus de pau, Deus de louça, Deus de madeira, Deus de metal, tem Deus de papel. Então, se por um lado tem gente que não acredita que existe Deus, por outro lado tem um monte de gente que acredita que são muitos deuses e que você pode escolher o seu. Você pode escolher o seu. Compreende o que eu estou falando? Então isso é um problema. Problema da fé. Problema da espiritualidade. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa acreditar primeiramente que Deus existe.
Então, Deus não é plural. A Bíblia Sagrada diz que Deus é singular. Há um só Deus, embora subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas não são muitos deuses. Há um só Deus. Então a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta, inclusive sobre a pessoa de Deus. E o que é que a Bíblia Sagrada diz? O meu povo está sendo destruído, meu povo sofre por falta de conhecimento. E de repente você está pensando, não, mas eu acredito que há um só Deus. Agora, eu vou te mostrar o terceiro tipo de pessoa que existe no mundo e de repente existe nas igrejas, talvez aqui hoje à noite. Esse terceiro tipo de pessoa é gente que acredita que há um só Deus. Só tem um Deus. Um Deus subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas que ele não tem o poder para mudar sua sorte. Ele não tem o poder suficiente para remover o sofrimento, para mudar a qualidade da sua vida. Está compreendendo isso? Não basta você acreditar que Deus existe. Não basta você acreditar que há um só Deus. Tem gente acreditando que Deus existe, que há um só Deus, mas que ele não tem o poder. Tem gente que acredita que ele tem o poder para curar uma dorzinha de cabeça, mas quando é o diagnóstico do câncer, a pessoa já bambeia, fala, não, e aí é demais para o Deus que eu professo a fé. Tem gente que acredita, se a crise for pequena, se a dívida for de R$1.000, eu acredito que Deus vai operar o milagre. Mas se for uma dívida, de repente, de R$500 mil, a pessoa já treme na base, porque ela acredita que Deus existe, que há um só Deus, mas ela não tem a crença suficiente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que ela pede, do que ela pensa. É poderoso para mudar toda e qualquer situação. Então tem pessoas que têm dificuldade na sua crença em Deus, exatamente por conta disso. Ela acredita que Deus existe, que há um só Deus, mas que ele não tem o poder suficiente, porque o seu problema, a sua crise, a situação indesejada que você está vivenciando, é maior que o poder dele. Está compreendendo isso? Diga a quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E essa é uma das razões porque tem muitas pessoas nas igrejas, na periferia da graça de Deus, na periferia das bênçãos de Deus, já poderiam ter recebido o seu milagre, a sua graça há muito tempo, mas ainda não aconteceu, porque ela acredita que Deus existe, mas ela não acredita que Ele é poderoso para mudar a situação, para mudar a sorte dela, para mudar a vida de alguém que a pessoa está desejando a mudança. Então, a Bíblia Sagrada está dizendo, é necessário acreditar que Ele existe e que Ele é o abençoador daqueles que o buscam. Então, primeiro tipo de pessoa, gente que não acredita que Deus existe. O segundo tipo, gente que acredita que Ele existe, mas são muitos deuses. O terceiro tipo, gente que acredita que Deus existe, mas Ele não tem o poder para mudar a sorte da pessoa, para operar o milagre, a graça que ela necessita. Agora tem um quarto tipo de pessoas. Tem aquele tipo de gente que acredita que Deus existe, acredita que há um só Deus, acredita que Ele é todo poderoso, mas que Ele não quer abençoar a pessoa. Ele não quer curar, Ele não quer abrir a porta que está fechada, Ele não quer restaurar o relacionamento que está quebrado. Ele tem o poder para fazer, mas Ele não quer. É como aquele leproso, lá de Marcos 1. A Bíblia Sagrada diz que o homem cheio de lepra, ele se volta para o Senhor Jesus e ele diz, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me limpar, me purificar. Ele acreditava que Jesus tinha o poder, mas ele não acreditava que Jesus queria. Caiu a ficha agora? Não basta você acreditar que Deus existe, não basta você acreditar que há um só Deus, não basta você acreditar que Ele é poderoso para fazer mudar a sua sorte, mas é preciso que você acredite que Ele quer te abençoar. É isso que está dizendo o texto. Ele é galardoador, Ele é um abençoador, Ele é aquele que muda a sorte, Ele é aquele que remove a dor, a aflição, a angústia, Ele é aquele que abençoa. Você acredita nisso? Então, só que tem um problema, um outro problema também. Se por um lado tem gente que acredita que Deus existe, acredita que há um só Deus, acredita que Ele é poderoso para mudar a sua sorte, acredita que Ele quer te abençoar, mas é gente que pensa, eu não mereço. Eu acredito que Deus quer me abençoar, mas eu não mereço. Eu não mereço a cura, eu não mereço o milagre da porta aberta, eu não mereço o resgate, eu não mereço a libertação, eu não mereço a graça que eu estou precisando. Eu acredito que Ele existe, eu acredito que há um só Deus, eu acredito que Ele é poderoso, eu acredito que Ele quer me abençoar. Ah, mas quem sou eu? Eu não mereço, eu não sou digno, eu não sou digno. E para resolver esse problema da dignidade, foi que Jesus Cristo veio a esse mundo, derramou o sangue na cruz do Calvário, para que através do sangue dele, nós nos tornássemos dignos. Caiu a ficha agora? É o sangue de Jesus Cristo que nos lava, que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos permite sermos dignos.
de recebermos qualquer graça, qualquer milagre, qualquer bênção, qualquer intervenção de Deus. Você acredita que Deus existe? Você acredita que há um só Deus? Você acredita que Ele é poderoso para te abençoar? Você acredita que Ele quer te abençoar? E você acredita que pelo sangue de Jesus você se tornou digno, se tornou digna de receber qualquer bênção, qualquer milagre? Dê um aplauso a Ele. Qualquer bênção e qualquer milagre. Porque nenhum homem, nenhuma mulher nesse mundo merece receber alguma coisa de Deus. Eu não mereço. A melhor pessoa desse mundo não merece. Mas Deus resolveu o problema do mérito. Ele enviou o Filho dele para derramar o sangue puro, o sangue inocente, o sangue sem mancha, sem mácula, o sangue que nos lava e que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos torna dignos de estarmos na presença de Deus. É o sangue dele que nos credencia para recebermos qualquer bênção, qualquer milagre, que nos credencia para a intervenção de Deus em qualquer área de nossas vidas. Então, tira do seu coração esse bloqueio. Eu creio que Deus existe, eu creio que Ele é um só Deus, eu creio que Ele é poderoso para mudar minha sorte, eu creio que Ele quer me abençoar, mas eu não sou digno. Pois nessa noite, Jesus Cristo, Ele te torna digno de receber a graça, de receber o milagre que você necessita. Agora, tem um ponto importante, para que a sua fé de fato e de verdade, ela tenha resultados. Como é que eu sei que Deus quer me abençoar? Erga a sua cabeça, olhe para mim. A Bíblia Sagrada é o livro das promessas de Deus. Eu nunca contei, mas alguém disse que são mais de 8.000 promessas de Deus específicas para as nossas vidas. E Deus não prometeria nada se Ele não quisesse fazer. Eu vou dizer de novo, Deus não prometeria nada se Ele não quisesse fazer aquilo que Ele está prometendo. Como é que eu sei que Deus quer curar uma pessoa enferma? Quando eu encontro Deus prometendo a cura. Como é que Ele prometeria curar se Ele não quisesse curar? Ninguém obrigou Deus a prometer. Como é que eu sei que Deus quer prosperar? Quando eu encontro na Bíblia Sagrada Deus prometendo a prosperidade. Como é que eu sei que Deus quer a sua família abençoada? Porque eu encontro na Bíblia Deus prometendo abençoar a família. Em ti, Deus disse a Abraão, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra, inclusive a sua. Então, se você quer saber se Deus quer fazer aquilo que você precisa que Ele faça, procure na Bíblia Sagrada Ele prometendo fazer aquilo. Quando você encontra a promessa e você está desejoso que Ele faça aquilo, então você encontrou aquele que não pode mentir. Não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele fará. Agora outra coisa, Deus não prometeria nada que Ele não tivesse o poder para fazer. Então, se por um lado, se Ele prometeu é porque Ele quer fazer, por outro lado, se Ele prometeu é porque Ele tem o poder para fazer. Está compreendendo? E de repente você promete uma coisa para alguém e essa pessoa te cobra, fala, mas você prometeu. Aí você fala assim, é verdade, eu prometi, mas eu estou sem condições agora. Não há uma só promessa que Deus tenha feito e que você diga a Ele, Deus, o Senhor prometeu. E Deus fala assim, é verdade, eu prometi, mas eu estou sem condições agora. Se Ele prometeu, Ele fará. Você pode dizer amém por isso? Tem um exemplo que eu cito há tantos anos, é o exemplo mais claro para as pessoas entenderem em relação a isso. Desejo não é fé. Vontade de ter uma vida resolvida não é fé. Vontade de ter alguma coisa não é fé. Imagine uma criança que tem o desejo de ter uma bicicleta. Compreende o que eu estou falando? A criança tem o desejo de ter uma bicicleta, mas ela não tem certeza que vai ter a bicicleta. Aí um dia o pai dessa criança diz, sábado o papai vai te dar uma bicicleta. Sabe o que aconteceu agora? O menino tinha o desejo, agora ele tem a promessa. Você tem o desejo e de repente você tem a promessa do seu pai. Quantos aqui Deus é seu pai? Então não basta você ter o desejo da cura, o desejo da prosperidade, o desejo de uma família abençoada. O desejo somente não produz o resultado. Esse menino, ele tem o desejo de ter uma bicicleta. Agora o pai dele fez a promessa a ele. Caiu a ficha agora? Deus é seu pai. E o seu pai te fez promessas. O seu pai está te prometendo. Ele promete salvar, ele promete a saúde, Ele promete a família abençoada, Ele promete prosperidade, Ele promete abundância, Ele promete fartura. É o seu pai que está te prometendo. É o seu pai. Então, você tem o desejo, mas você não tem certeza. O menino tem o desejo de ter a bicicleta, mas ele não tem certeza que vai ter. Ele vê as bicicletas passando, os coleguinhas passando, ele fala, eu tenho vontade de ter uma dessa. Ele tem vontade, só que agora ele tem a promessa do pai dele.
Aí agora sabe o que ele diz para os coleguinhas? Ele não diz, eu tenho vontade de ter uma dessas. Sabe o que ele diz? Eu vou ter uma dessas. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que a fé é certeza. Fé é certeza. E a certeza você não tem com o desejo somente. A certeza você tem quando você tem a promessa do seu Pai. O seu Pai Celestial te prometendo. Então por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que meditar no que a Bíblia diz. Para você encontrar as promessas de Deus. Que coadunam com o desejo que você tem. Compreendeu o que eu falei? Então escute só. O garoto, que ele tem o desejo. Ele fala para os coleguinhas, eu tenho vontade de ter uma dessas. Mas ele não tem certeza. Agora ele tem a promessa do pai dele. Agora ele diz, eu vou ter uma dessa e vai ser bem dessa cor. É assim ou não é? Que ele fala agora. Por quê? Porque o pai dele prometeu. Não foi um estranho que prometeu. Foi o pai dele que prometeu. Então ele tinha um desejo, por causa da promessa. Gerou a certeza. Por causa da promessa do meu Pai Celestial, eu tenho um desejo. Então eu encontro a promessa. A promessa gera fé, gera certeza. Eu já não digo mais, eu quero ser curado. Eu digo, eu vou ser curado. Está compreendendo? Eu quero prosperar. Não, eu digo, eu vou prosperar. Por quê? Porque eu encontrei a promessa do meu Pai. E Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, tem alguém aí não? Se Deus prometeu, Ele fará. Agora escute só. Eu e você temos mais motivos para acreditarmos nas promessas de Deus do que o menino para acreditar nas promessas do pai dele. Eu vou te mostrar por quê. Imagine você que esse menino é quarta-feira, amanhece o dia, ele vira para o pai e fala, pai, já é sábado hoje. O pai disse que é sábado. O pai falou, sábado eu vou te dar uma bicicleta. É quarta-feira ainda e ele pergunta, já é sábado, pai? Ele fala, não, é quarta ainda. Ah, por que você está perguntando? Porque você prometeu que vai me dar uma bicicleta sábado. O pai diz, ainda não é sábado, Júnior, eu te prometi. Agora escuta só. Quando é de sexta, o pai fala, sexta-feira, ele fala, sábado é amanhã. O Júnior nem dorme aquela noite. Entendeu? Toda hora ele acorda. Está escuro ainda. E ele se levanta de pijama e vai lá e bate na porta do quarto dos pais. Ele fala, painho, painho. Aí a mãe responde lá de dentro, que é, Júnior? Ele fala, não, hoje é sábado. A mãe fala, mas o que tem isso sábado? O painho prometeu que vai me dar uma bicicleta hoje. Aí, ela está deitada, o marido está deitado do lado, ela põe a mão e fala assim, bem. Ele está morto. O pai do Júnior morreu à noite. O pai dele prometeu. Só que agora ele morreu. Aí a mãe começa a gritar, aí o menino está, cadê eu quero a bicicleta. Fala, seu pai morreu, Júnior. Ah, mas ele prometeu, morreu, mas ele está morto. Agora eu te pergunto, Deus morre? Deus morre? Sabe o que esse livro diz? De eternidade. A eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus para todo sempre. Ele é Deus para sempre. Agora imagine você que antes de sábado, o pai do Júnior foi assaltado. E ele vira para o Júnior e fala assim, é verdade, Júnior, o papai prometeu, só que o ladrão levou o dinheiro da bicicleta. O papai está sem condições. Eu te pergunto, Deus pode ser assaltado? Tem alguma bênção que você se volta para ele e fala, oh Deus, o Senhor prometeu. Aí o anjo aparece e fala assim, o céu foi assaltado essa noite, a gente está registrando o BO. A capetada entrou aqui e levou tudo, não sobrou nada. Ah, mas ele prometeu. É verdade, ele prometeu, mas ele está sem condições agora, porque foi assaltado. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então se Deus prometeu, Ele fará. Diga para quem está ao seu lado, se Deus prometeu, Ele fará. Então escuta só, o texto que nós lemos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é imprescindível que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o abençoador daqueles que o buscam. Então tem gente que não acredita que Deus existe. Tem gente que acredita, mas que são muitos deuses. Tem gente que acredita que há um só Deus, subsistente em 3 pessoas, assim como nós acreditamos. Agora, tem gente que, embora acreditando que há um só Deus, a pessoa não acredita que Ele tem o poder suficiente para abençoá-la. Agora, tem gente que acredita que Ele tem o poder para mudar a sorte, para abençoar, para melhorar a qualidade da sua vida, para libertar, para quebrar maldições, para abrir portas que estão fechadas, para operar milagres financeiros, seja que área da vida for, Ele é poderoso para abençoar. Só que tem gente que não acredita que Ele quer abençoar. Então, eu sei que Ele quer, porque Ele está prometendo. Ele não prometeria se Ele não quisesse. É verdade ou não é? Então, se Ele prometeu, é porque Ele quer. E Deus não prometeria se Ele não tivesse o poder para fazer. Se Ele prometeu, é porque Ele é poderoso. A Bíblia Sagrada diz que nós precisamos acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos.
A nossa mente é limitada para interpretar o quanto Ele é poderoso. Agora, Ele não somente é poderoso, Ele promete nos abençoar. Você pode dizer amém por isso? E vem aquela parte, tem gente que acredita que Ele quer, mas quem sou eu? Eu não sou digno, eu não mereço. E a pessoa vai ficando na periferia da graça de Deus, vai ficando à margem das bênçãos de Deus, por causa do conceito, do entendimento de que ela é indigna. Mas quando você vem para a Escritura Sagrada, você vê que Jesus Cristo derramou o sangue dele para nos lavar, para nos purificar de todo o pecado, para nos tornar dignos de estarmos na presença de Deus e de recebermos o que Ele tem para nos dar. Você acredita nisso? Que pelo sangue dele você se torna digno? Agora, o último problema. Qual é o problema, apóstolo? Eu vou te dizer. Tem gente que acredita que Deus existe, acredita que há um só Deus, acredita que Ele é poderoso, acredita que Ele quer fazer, acredita que pelo sangue de Jesus ela se tornou digna, acredita que Deus quer abençoar, só que não é agora, é um dia Deus vai me abençoar, um dia Ele vai mudar a minha sorte, a minha hora vai chegar. Sabe o que esse livro diz? Hoje, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. O nome de Deus é já, a hora de Deus é agora. Um dia Deus... Não, Ele quer salvar hoje. Ele quer perdoar o pecado hoje. Ele quer te abençoar hoje. Ele quer mudar a sua sorte hoje. Então, hoje é o dia da sua bênção. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da intervenção de Deus na sua vida. Hoje é o dia que Ele vai mudar a sua sorte. Hoje é o dia que o milagre que você deseja vai acontecer na sua vida. Então, não basta acreditar que Ele existe, que Ele tem poder, que Ele quer fazer, que você é digno. Você tem que acreditar que a sua hora chegou. Diga quem está ao seu lado, diga: a sua hora chegou. Amém, gente? Essa é a hora da bênção, essa é a hora do milagre, essa é a hora que Deus vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai abrir caminho onde não tem caminho, é a hora que Deus vai remover do organismo a enfermidade, é a hora que Ele vai quebrar a maldição. Não é um dia, é hoje. Hoje é o dia da bênção, hoje é o dia do milagre, hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia que o nome dele vai ser glorificado com a sua cura, vai ser glorificado com o milagre que você necessita. Deus quer fazer de você um testemunho, um atestado do poder dele, e você vai experimentar o extraordinário poder da fé. Fique em pé, em nome de Jesus de Nazaré. Você acredita que Ele existe? Você acredita que é um só Deus? Você acredita que Ele é poderoso para fazer mais do que você precisa? Você acredita que Ele quer fazer isso que você está precisando? Você acredita que pelo sangue de Jesus você se tornou digna de receber o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória? E você acredita que não é um dia, que o dia é hoje. É o dia chamado hoje. Esse é o seu dia. Esse é o dia da sua vitória. É o dia da sua bênção. É o dia do seu milagre. Você acredita nisso? Eu quero invocar, na abertura dessa campanha, o extraordinário poder da fé, a intervenção de Deus na sua vida. Não sei do seu sonho, do seu plano, do seu projeto. Eu não sei da sua dor, da sua lágrima, da sua aflição. Eu não sei qual é a área da sua vida que se faz necessário a intervenção de Deus. Mas eu quero te ajudar em oração. Você quer ajuda? Quantos querem ajuda em oração? Então sai do seu lugar, vem aqui diante desse altar. Chega para trás, um jeito aí, sem tremer. Vem aqui diante do altar. Ele existe. Você não é obra do acaso. Ele existe. E Ele é o abençoador. Está escrito aqui. Você vai ler em casa esse capítulo 11 de Hebreus. Leia o capítulo 11, é o capítulo dos heróis da fé. Você vai ver que homens e mulheres semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, experimentaram milagres extraordinários, porque eles acreditavam que Deus existe, eles acreditavam que Ele é poderoso, eles acreditavam que Deus queria abençoar, eles acreditavam que pelo sangue derramado, quer seja do sacrifício lá no Velho Testamento, mas eles acreditavam que eles se tornaram dignos, e eles acreditaram que não era um dia, que o dia era aquele da necessidade. O dia da sua necessidade é hoje, então hoje é o dia do seu milagre. Feche os seus olhos, respire fundo e relaxe. Pense na área da sua vida que você quer a intervenção dele. Tu me dás a chance nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam. Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele fará. Maiores que mil, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, eu
Deus vai me fazer andar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé. Rompendo em fé. A minha vida se revestirá. Minha vida se revestirá do Do teu poder. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Com ousadia. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Vou plantar e colher. A cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amado Pai Celestial, eu oro agora em favor de cada pessoa neste lugar, nesta noite. Eu oro em favor, ó Deus, deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça. Eu oro em favor desta família representada aqui, meu Pai. Ó meu Deus, esta pessoa que veio diante desse altar, ela acredita que o Senhor existe. Ela acredita, meu Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que ela pede, do que ela imagina. Essa pessoa, meu Deus, acredita que o Senhor deseja abençoá-la, que o Senhor deseja mudar a sorte dela. Essa pessoa, meu Deus, acreditou na pregação de hoje à noite. E na pregação, ó Deus, eu disse que tem gente que pensa que um dia o Senhor vai abençoar. Mas no livro de Efésios diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então não é um dia, o Senhor já nos abençoou através do teu filho. O Senhor já liberou a cura ali através do sacrifício dele na cruz do Calvário. O Senhor já liberou, meu Deus, a graça que essa pessoa necessita para ter uma vida de melhor qualidade. Então vem agora, ó Espírito Santo, vem agora, meu Deus, venha remover do nosso meio as enfermidades. Remova desse organismo a dor, remova a infecção, remova a moléstia. Meu Deus, eu oro para que portas financeiras sejam abertas. Opera milagres financeiros, meu Pai, assim como o Senhor operou o milagre e apareceu dinheiro na boca do peixe. Pai, eu oro para que o Senhor estenda a mão e abençoe o relacionamento conjugal, o relacionamento, ó Deus, que está atritado. Abençoe essa família. Liberta o filho dessa mulher que está acorrentado por forças espirituais das trevas. Quebra os grilhões, quebra as maldições, anula o poder do diabo, anula o poder dos infernos. O espírito da insônia que seja repreendido agora. O espírito causador de enfermidade bata em retirada agora. O espírito da miséria saia dessa vida, saia dessa casa, desta família. O espírito do vício sai da casa, sai da família agora. Toda amarração nós rejeitamos agora pelo poder do Espírito Santo, porque nós acreditamos que Deus existe, nós acreditamos que Ele é abençoador daqueles que o buscam, nós acreditamos que se Ele prometeu é porque Ele quer fazer, nós acreditamos que se Ele prometeu, Ele é poderoso para fazer, e o dia da bênção é hoje. Levante as mãos, levante as mãos, toma posse da sua bênção, do seu milagre, da sua vitória. Vou ver o sobrenatural, Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia. A cada dia vou viver romper em fé. Rompendo em fé. Cada dia vou viver romper em fé. Vou viver romper em fé. Amém. Agora escute, antes de você voltar para o seu lugar. A fé é certeza. É o que diz a Bíblia. A fé é certeza das coisas que a gente não vê. É a convicção daquilo que a gente espera. As coisas ainda não aconteceram de repente, mas você tem certeza que. Deixa eu te dar um exemplo. Você abre o aplicativo do banco aí. No seu, não abre não, é só um exemplo. Você abre o aplicativo do banco e você quer ver o saldo. Aí você olha lá, tem uma quantia que você nem sabia que tinha. Aí qual é a sua reação? Você acredita no extrato do banco ou não? Você acredita que o dinheiro está lá? Ou você olha ali e fala, não acredito que esse dinheiro está na minha conta. Eu não tenho certeza que esse dinheiro está lá. É assim que você faz? A Bíblia Sagrada é o extrato das bênçãos de Deus. É o extrato das bênçãos. Aí você olha aqui e vê a promessa de Deus. Aí você fala, eu não acredito. É o extrato. Já está depositado na sua conta. No livro de Efésios está escrito, o Senhor já nos abençoou. Ele não vai abençoar, já nos abençoou. Já depositou em nossa conta. Já está na sua conta. Essa bênção, esse milagre, essa vitória que você precisa, já está depositado na sua conta. Já está no extrato da sua bênção. Aí você fala, eu não acredito. Não acredito nessa cura. Eu não acredito nesse milagre. Eu não acredito nisso.
Pois acredite, Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele fará. Dê um aplauso a Ele e volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Toma posse da sua vitória, em nome de Jesus. Já está certo lá? Espera aí. Senta aí que nós vamos para a parte final. Deixa eu perguntar. Tem alguém que está aqui hoje, é a primeira vez que vem aqui? Tem alguém? Primeira vez? Primeira vez? Tem ninguém? Primeira? Já tem mais vezes, né? O Jackson teve aí de manhã, né? Então deixa eu apresentar, está aqui, né? O Jackson e a Iraci. Eu vou dar o livro de presente para vocês, né? Tá, o livro Casal Aliançado com Deus. Você tem já? Ah, se tem eu não vou dar. Tem não. Ah, você tem o Obededon. Então, é o livro Casal Aliançado com Deus. E Deus me revelou o mistério, vocês estão precisando. Então vão ler, vão meditar, tá? E o Jackson e a Iraci, eles decidiram congregar conosco. Estão vindo para cá. Amém? Então, como é que nós vamos recebê-los? Amém. Deus abençoe, tá? Dá um aplauso a Jesus, todo mundo aí. Tá, deixa eu dizer outra coisa. Não, daqui a pouco as crianças, vou passar primeiro aqui. Tá, no próximo domingo, olha aqui para mim. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Se você quiser depois passar por aqui para ler o rótulo, está escrito em hebraico. Eu trouxe de Israel, da última vez que eu estive em Israel, trouxe da Terra Santa. Eu fui 3 vezes na geografia da Bíblia, pela graça de Deus. Eu trouxe a semente de mostarda. Então está aqui, semente de mostarda. No próximo domingo, eu vou estar pregando sobre o que Jesus disse: se tiverdes fé, como um grão de mostardas, direis a esse monte, salta daqui para acolá, e ele saltará. Você vai ver, de fato e de verdade, que Jesus está nos encorajando a experimentarmos o extraordinário poder da fé. Amém? Então, não falte no próximo domingo. É uma sequência de ministrações que vão ajudar você. Quem foi abençoado hoje aí? Tá. Outra coisa, terça-feira tem aqui a reunião de mulher para mulher. É a reunião da TPM. É terça para mulheres. Tem mulher aí que já ia me pegar ali fora, né? Falar TPM. É terça para mulheres. Agora, também, paralelamente à reunião da TPM, tem a reunião dos homens, que é a reunião do TDAH. É terça dos homens. É a reunião do TDAH, tá? E as mulheres, nós vamos ter todo mundo junto aqui, no período de louvor, de adoração, todo mundo junto. Aí depois, terminou o louvor, a adoração, os homens vão aqui para o fundo, tem uma sala superior, e as mulheres vão continuar aqui. Amém, gente? E vão acontecer simultaneamente ministrações específicas para homens, ministrações específicas para as mulheres. Então não falte na terça-feira. Outra coisa, sexta-feira nós temos aqui uma reunião com a conotação de batalha espiritual. Olha o que a palavra do Eterno diz. Você não pode ignorar isso. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, é contra as hostes espirituais da maldade celestial. Eu só acredito em evangelho se incluir batalha espiritual. Caso contrário, é qualquer outra coisa menos o evangelho pleno. O Senhor Jesus, ele ficou 2/3 do ministério dele, é só você ler os evangelhos, ocupado, curando enfermos e expulsando demônios. 1/3 ele ficou ensinando. Durma com um barulho desse. Você encontra ele toda hora, expulsando demônios das pessoas, curando enfermos. E quando ele enviou os discípulos para pregar o evangelho, entre outras coisas, ele disse: vocês vão expulsar os demônios. A cidade que vocês chegarem, expulsem os demônios das vidas das pessoas. Tanto é que quando os discípulos voltaram da missão, eles voltaram maravilhados. A gente via Satanás descendo do céu, os demônios gritando, saindo das pessoas. Ele enviou 70 pregadores. Ele deu a incumbência: curem os enfermos e expulsem os demônios. Estão compreendendo? Ele morreu na cruz, foi sepultado, e depois ele deu a grande comissão. Ele disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho, e em meu nome vocês vão expulsar. Batalha espiritual. Não se iluda. Você desistiu das coisas do diabo, mas ele não desistiu de você. O culto de libertação, o culto de batalha espiritual é uma necessidade para nós que cremos. As únicas pessoas que têm condição de fazer batalha espiritual é quem conhece o evangelho. O incrédulo não conhece. Aquele que vem e não conhece, nós temos que ajudar a fazer batalha por essa pessoa. Então eu quero desafiar você a vir sexta-feira. De repente, tem áreas da sua vida que coisas inexplicáveis estão acontecendo lá. Quem sabe nos bastidores dessas coisas inexplicáveis estão espíritos maus, estão demônios.
Jesus chega na sinagoga, tem uma mulher encurvada. Todo mundo pensava que era um problema ortopédico. Aí Jesus ministra essa mulher e revela que era um espírito causador daquela enfermidade. Era uma entidade que há 18 anos mantinha aquela mulher encurvada, emborcada. Então tem muita gente enferma. E a enfermidade não é natural, é espiritual. Tem muitas pessoas vivendo problemas e crises nas mais variadas áreas da vida e por trás tem atuações de espíritos malignos, de demônios. O mundo espiritual tem duas dimensões, tem a dimensão da luz e das trevas. E os poderes das trevas estão trabalhando intensamente, fazendo as pessoas sofrerem. Então eu quero desafiar você a estar aqui na sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual. Por isso que a palavra do Eterno diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para você estar firme, tá? Porque a astúcia do diabo, ela não é brincadeira. Amém, gente? Tá, vamos passar agora, antes das crianças. Tá engatilhado aí agora? Ou fica para domingo que vem? Agora vai. Tá. Então é o testemunho, tá, de um caso, de uma família que viveu uma situação dramática, mas que Deus liberou a graça. Essa é a Maria Dulce. Essa é a Maria Dulce. Parece que Essa é a Maria. problema técnico. Deu não, né? Ficou só na vontade, né? Gente, nós vamos postar no grupo da igreja, tá? Esse depoimento, esse testemunho. Eu vou pedir para você, já tem o do pastor Jefferson, que foi postado. Eu vou pedir para você replicar isso, repostar. Coloque lá nos seus stories, faça chegar nas pessoas que de repente não conhecem a graça de Deus. Pessoas que estão precisando conhecer, tá? Então Deus vai te usar para isso, amém? Deu ou não? Traga as crianças, por gentileza. Vamos orar pelas crianças. Deixa eu dizer a vocês, eu comecei criança, tá? Eu comecei com perto de 5 anos de idade, na sala dos Cordeirinhos de Jesus. Olha o que deu, olha o que aconteceu. Então, o início do meu seminário, meu seminário foi... Então segura as crianças aí, por enquanto. Segura, para, stop. Então vem as crianças, eu vou orar pelas crianças primeiro e depois a gente passa isso. Vai. Vem aqui as crianças, diante do altar. Pode, as crianças fiquem de frente para a igreja. Essa é a Maria Dulce. Espera aí, segura aí. Uma criança que nasceu Agora saudável. também não. Mas algo inesperado aconteceu. Tá, vamos orar pelas nossas crianças. Estendam as mãos para cá. Pai eterno, aqui estão os pequeninos. Que o Senhor mesmo disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Estenda a mão, libera graça especial sobre cada criança aqui, meu Pai. Ó Deus, que elas cresçam saudáveis. Livra essas crianças, ó Deus, de acidentes. Livra da peste perniciosa. Meu Deus, livra de maldições. Meu Deus, que essas crianças sejam de fato alegria no contexto de suas famílias e que elas jamais se desviem dos caminhos do Senhor. Que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, e nós profetizamos sobre elas e as suas famílias toda sorte de bênçãos em nome de Jesus, e os que creem digam amém, graças a Deus.